são as variáveis que a equipe médica informou que podem ser importantes na detecção de Parkinson. E aí aqui a gente tem uma pancada e tem a variável status, que é se tem Parkinson ou se não tem Parkinson, beleza? Tem Parkinson, beleza? E aí a gente vai fazer o algoritmo de predição para passar novos dados e, dado esses exames dos novos pacientes, a gente, por meio da nossa máquina preditiva, vai dizer com um percentual de assertividade se ele tem ou não Parkinson. Beleza, cara? Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Ciência dos Dados na Prática. Cara, que legal ter você por aqui mais uma vez nesse dia de hoje, no qual a gente vai resolver mais um caso muito, mas muito prático de ciência de dados, beleza? Cara, o que a gente vai fazer hoje, Eduardo? Qual é o problema de negócio que a gente vai resolver hoje aqui no Ciência dos Dados na Prática? Cara, como sempre, aqui no Ciência dos Dados na Prática, eu quero trazer para você algo que seja palpável, algo que seja muito claro, para que você entenda do que é a ciência de dados e onde que ela é aplicada, beleza? Então hoje a gente vai trazer um caso da área da saúde, no qual a gente vai fazer exatamente isso aqui, ó. A gente vai fazer a detecção de Parkinson, cara, beleza? Eduardo, como é que a gente vai fazer isso, Eduardo? A gente vai fazer o seguinte, nesse projeto de aprendizado de máquina com Python, presta atenção, a gente vai aprender a detectar a presença da doença de Parkinson em indivíduos usando vários, mas vários fatores, várias variáveis, vários atributos. E a gente vai utilizar um classificador, porque a gente vai prever se tem Parkinson ou se não tem Parkinson, ou seja, é uma classificação, beleza? Então a gente vai utilizar um classificador chamado XGB Classifier, que ele está no algoritmo, ele é uma função do algoritmo XGBoost, beleza? Ele é um algoritmo XGBoost para classificação, beleza? Porque a gente também tem isso para problemas de regressão, beleza? Que é o XGB Regressor. A gente vai usar hoje o XGB Classifier, beleza? E esse é o nosso algoritmo de machine learning. Cara, esse algoritmo ele é o queridinho da galera. Por quê? Porque ele tem ajudado muitos competidores no mundo afora a conquistar prêmios de machine learning, beleza? Como competições no Kaggle, beleza? Então, se você não conhece o Kaggle, kaggle.com com 2G, tá? Kaggle, Kaggle.com, beleza? Kaggle.com. Entra lá e descubra o que há de mais novo na ciência de dados no mundo, beleza? Então tá bom, beleza. Eduardo, beleza, cara, mas para fazer predição, detecção, para se utilizar machine learning, a gente precisa de dados, não é, Eduardo? Sim, a gente precisa de dados. Então tá bom, Eduardo. Então onde estão os dados? Cara, antes de falar para você onde estão os dados, eu quero falar para você como obter os dados, beleza? Cara, nós estamos falando de um problema de saúde, certo? Beleza. Cara, se você está aqui comigo, você está querendo estudar ciência de dados, certamente 99% de chance é de que você não seja médico. Grandes chances são de que você não seja um técnico da área da saúde. Então, cara, o que a gente precisa para a gente resolver um problema de ciência de dados? A primeira coisa, o que a gente precisa? É entender qual é o problema de negócio. O nosso problema de negócio é, a gente precisa fazer a detecção de Parkinson, beleza? Beleza. Você é o cientista de dados, você sabe como utilizar os dados, sabe como criar e utilizar algoritmos de machine learning para fazer as predições, detecções e por aí vai. Só que quem vai dizer para você quais são os dados que você vai usar é um trabalho conjunto que você, cara, cientista de dados, precisa fazer junto com a equipe de negócio, que nesse caso são médicos, são técnicos aí em diagnosticar, especialistas aí na área da saúde, beleza? Cara, aqui o que vai acontecer? O cientista de dados, ele senta com a galera do negócio, que nesse caso são médicos, e vão falar, cara, o que é importante para detectar Parkinson? E aí, os médicos, os técnicos vão chegar e vão falar para você, cara, é o seguinte, a gente precisa analisar, aí eu vou chutar aqui que eu também não sei, não sou médico não, mas vai lá, a gente precisa fazer exame de sangue, a gente precisa fazer exame no pulmão, a gente precisa fazer exame no cérebro, cara, os técnicos da área de saúde, os médicos, vão chegar e vão trazer um rol de informações que são necessárias para se identificar o Parkinson, beleza? Eduardo, é simples assim? Então eu sento aqui, pergunto para eles, eles falam para mim? Não. O trabalho do cientista de dados ele vai além. Por quê? Porque você, dada a sua experiência em criação
de campos, em criação de variáveis, você pode fazer uma junção entre duas variáveis que são correlacionadas, você vai poder fazer transposição de variáveis. Cara, você vai ter um trabalho importante nisso aqui também. E você também, junto com eles, vai poder ter outros insights, que é o que acontece. Você precisa estar ali no dia a dia, no campo de batalha, para você saber exatamente onde você pode dar uma sugestão e que talvez ela possa ser uma variável importante aí na utilização do seu algoritmo de machine learning para fazer a detecção dessa doença. Beleza, cara? Então, beleza. Então, imagine que você já sentou com a equipe médica e a equipe médica explicou para você que uma das formas de se avaliar se o paciente está com Parkinson ou não é avaliar a voz, a tonalidade da voz, a sequência da voz, a sequência da fala, a sequência de apresentação lógica dos termos. Então, eles estão trazendo para você várias informações importantes que você vai poder separar tudo isso em variáveis de entrada para o seu algoritmo decidir quais são as variáveis mais importantes para se detectar o Parkinson. Beleza, cara? Então imagina, você já sentou com a equipe de negócio junto com você aí, cientista de dados, já resolveram quais são as variáveis mais importantes. Por que você está falando isso, Eduardo? Porque a fonte de dados que a gente vai utilizar é exatamente um dataset que eu vou mostrar aqui para vocês, que foi doado para a UCI Machine Learning Repository, que é o repositório de Machine Learning aí da Universidade da Califórnia, beleza? E aqui eles doaram aqui em 2008 esse banco de dados, beleza? Onde eu encontro esse banco de dados, Eduardo? Aqui em Download, você clica em Data Folder, e aí a gente vai ver aqui, você vai ver que tem aqui o Parkinson.data, que é o banco de dados que a gente vai usar, beleza? E aqui tem outras informações também, como por exemplo, quem é o dono porque aqui é um banco de dados que tem poucos registros, tem 100 registros de pacientes, né? E aí são vários exames de cada um dos pacientes, e aqui tem o nome de cada um dos pacientes. É claro que aqui está só um número, beleza? Porque as informações são confidenciais, mas aqui é onde tem o dono do registro, beleza? E aqui estão os dados dos exames, e aqui também tem as informações sobre a descrição do que é o dataset. Então a gente tem aqui o dataset description, beleza? Então você clica aqui no dataset description e ele vai abrir para você aqui um documentozinho aqui, abrir um TXT aqui embaixo, e eu vou printar para você logo mais no Colab. Ele tem 197 instâncias, beleza? Ou seja, 197 registros aqui de pacientes e tem 23 atributos, 23 variáveis, beleza? Então esse exemplo que eu te falei lá da voz, da sequência lógica, tudo isso está em cada um desses 23 campos aqui, beleza? Qual é a área? A área da vida, a área da saúde, beleza? E para tarefas de classificação. Nesse caso, tem Parkinson, não tem Parkinson, beleza? Mais uma informação desse dataset, não tem valores faltantes, ou seja, todos os registros para todos os pacientes estão preenchidos. Beleza pura? Então tá bom, Eduardo. E o que mais tem aqui nesse dataset? Ele fala aqui qual é a fonte lá da Universidade de Oxford, beleza? Foi criado lá na Universidade de Oxford, em colaboração aí com outros locais aí no Denver, no Colorado, beleza? E o que tem esse dataset, Eduardo? Vamos lá, vamos fazer a importação, porque a gente vai descobrir agora, olha só. Aqui, ó, esse conjunto de dados ele é composto por uma gama de medições biomédicas de voz de 31 pessoas, beleza? Então, ó, são 23 com doença de Parkinson, 23 pessoas, dessas 31 pessoas, 23 têm doença de Parkinson, beleza? Cada coluna é uma medida da voz em particular, ou seja, cada uma das features é uma medida da voz, que foi definida lá pela equipe de negócio, que isso é uma coisa importante para se detectar Parkinson, beleza? É a mesma coisa de chegar e falar assim, cara, para prever inadimplência é importante saber se o cara tem dinheiro na conta, beleza? É uma variável, tudo bem? Então tá bom. Cada linha corresponde a uma de 195 registros de vozes de pessoas. Opa, deixa eu 195 registros de voz dessas pessoas, beleza? O principal objetivo dos dados é discriminar pessoas saudáveis daquela com o diagnóstico de Parkinson, beleza? De acordo lá com o status, que é a nossa coluna label, beleza? Vamos dar uma olhada nesse banco de dados? Vamos importar ele aqui agora, beleza? Então, primeira coisa que a gente faz, vou conectar aqui em cima, pedir para o Google, eu preciso ter uma conta no Google, né, para utilizar o colab.research.google.com. Vou falar devagarzinho aqui para você não se perder, tudo bem? A gente está usando a máquina virtual do Google para fazer Machine Learning. Então, a gente está utilizando aqui o colab.research.google.com. E aí, eu preciso de uma conta no Google, e aí eu estou usando a conta da ciência dos dados, beleza?
Depois que o Google libera a gente, eu clico em conectar e aí ele dá o checkzinho de verdinho, eu posso subir já o meu banco de dados. Então eu vou subir o banco de dados que eu fiz o download, beleza? Vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui o meu banco de dados, Parkinson Data, e eu vou subir também a arquitetura de dados. E eu já vou mostrar para você o que é a arquitetura de dados, tudo bem? Então, beleza, tá subindo aqui, terminou, eu vou fechar essa aba aqui, tá bom? Então, eu vou mostrar a arquitetura de dados para você. Esse código que está aqui é exatamente para eu printar a foto que eu acabei de subir aqui, beleza? Isso aqui é uma foto, ó. AD, arquitetura de dados, é uma foto que eu subi aqui, que tem a descrição dos campos para você, tudo bem? Então, se você uma hora estiver em algum collab e quiser fazer um update de uma figura como essa que está aqui, ó, que eu coloquei aqui, ciência dos dados, é uma figura, você utiliza aqui esse script, tudo bem? Então, ele vai importar aqui na tela a figura. E a figura nada mais é do que um print da descrição do dataset, beleza? Então, uma coisa que é importante é você deixar documentado todo o seu trabalho de machine learning, para que você tenha rastreabilidade e saiba o que é cada coisa, beleza? Você não ficar perdido. Então, vamos lá. A gente tem várias variáveis e vou passar por algumas aqui para você entender. Beleza? Então, eu tenho aqui MDVP FO em Hertz. Então, lá, frequência vocal fundamental média, frequência vocal fundamental máxima, frequência vocal fundamental mínima, jitter ABS. Cara, aqui tem várias informações de variáveis que muitas vezes você não vai saber o que significa, mas que com a equipe de negócio eles vão falar para você, ó, essa variável aqui é importante para detectar tal doença, para detectar tal coisa, e você vai utilizar, estudar essa variável e vai colocar ela com toda a documentação aí no seu desenvolvimento do seu algoritmo, beleza? Então tá aqui, ó, medidas de variação na frequência fundamental, aí tem lá Shime, MDVP, Shime, APQP3, cara, tem uma pancada de variáveis, beleza? Medidas de proporção de ruídos e o status que é se tem Parkinson 1, se não tem 0, beleza? Então, beleza, esses são os dados. Você já sentou com a equipe de negócio e agora que você já sentou, você já tem todos os dados, beleza? Beleza, você já tem todos os dados trabalhados e agora você vai fazer o seu trabalho de importação, beleza? Então eu vou importar as bibliotecas e aí eu vou usar o NumPy e o Pandas, como sempre, a gente sempre usa o NumPy e o Pandas, beleza? A gente vai usar o Minimax Scaler do pré-processamento aqui do Scikit-Learn, que é a nossa biblioteca de Machine Learning. A gente vai precisar fazer uma padronização, beleza? Por que, Eduardo? Porque o algoritmo XGBoost ele vai trabalhar de forma melhor com os dados estando na mesma escala. E como é que eu sei disso, Eduardo? Você tem que estudar o algoritmo antes de utilizá-lo, beleza? E como que você vai entender o que esse algoritmo faz? Vai na documentação do Scikit-Learn, beleza? scikit-learn.org, e aí você vai descobrir todos os detalhamentos de cada um dos algoritmos, inclusive do XGBoost, beleza, cara? Então, beleza. Vou importar o Classify, o XGBoost Classifier, e vou utilizar a função train test split para a gente fazer divisão em dados de treino e dados de teste, e o accuracy score para a gente fazer a avaliação do nosso algoritmo preditivo, beleza? Da nossa máquina preditiva de detecção de Parkinson, beleza? É isso que a gente vai construir hoje. Então tá bom. Dado que a gente importe todos esses bancos de dados, agora todas as funções, a gente precisa importar o banco de dados em si. Vamos jogar os dados para dentro do nosso Jupyter Colab, beleza? Beleza, então a gente já colocou ele aqui em cima, já fez o upload dele, tá aqui, ó, o Parkinson.data, e agora a gente vai jogar ele para dentro do Pandas, beleza? Então eu vou chamar a função hitsSV do Pandas e vou colocar o banco de dados aqui dentro, beleza? E já vou dar um head para a gente visualizar as primeiras colunas, beleza? Então tá lá, a gente tem lá a coluna name e as frequências, né, o pedaço da voz, cada variável, é isso que a gente leu ali na descrição, é uma medição biomédica ali da voz, beleza? Então tem lá FO em Hertz, FHI em Hertz, FLO, jitter, RAP, PQP, jitter e por aí vai. São as variáveis que a equipe médica informou que podem ser importantes na detecção de Parkinson. E aí aqui a gente tem uma pancada e tem a variável status, que é se tem Parkinson ou se não tem Parkinson, beleza? Tem Parkinson, beleza? E aí a gente vai fazer o algoritmo de predição para passar novos dados e, dado esses exames dos novos pacientes, a gente, por meio da nossa máquina preditiva, vai dizer com um percentual de assertividade se ele tem ou não Parkinson. Beleza, cara? E aqui uma coisa que eu gostaria de trazer para você, para esclarecer, que isso é muito importante também.
Principalmente na área de saúde, você vai querer ter um modelo muito acurado. E quando eu falo muito acurado, que acerte bastante, beleza? Acima da casa dos 90%, beleza? Então tá bom. Por quê? Porque se não tem como ter 100%, se for 100%, aí não é predição, né? Se for 100%, é uma equação de segundo grau, onde você já passa os valores e sabe qual é o resultado. A gente está falando de machine learning porque a gente precisa fazer predição, beleza? Então tá bom. Então vamos lá. Isso é uma coisa que tem que ficar claro, né? Porque assim, quando a gente fala a área de saúde tem que ter 100%. Mas cara, quando a gente trabalha com estimativa é exatamente uma estimativa, né? Uma estimativa é exatamente isso. Estimativa é você estimar qual é a probabilidade disso acontecer algo, beleza? Então vamos lá. Então, dado que a gente já deu uma olhada nas variáveis, Eduardo, aqui a gente precisa fazer o pré-processamento, não é? Aqui você ia buscar variáveis missing, outlier, categorização de variáveis, transformação de dos variáveis categóricas ali em numéricas, preparar os dados da melhor forma como o algoritmo espera receber, beleza? Aqui, esse banco de dados ele já está bonitinho, já está trabalhado para a gente, já foi doado para a UCI de forma pré-processada, então aqui a gente vai fazer só alguns tratamentos básicos, beleza? Que eu quero que você veja o algoritmo funcionando, tudo bem? Então, beleza. Então, o que a gente precisa fazer? Antes de construir o algoritmo, a gente precisa separar o que são variáveis explicativos, ou seja, aquelas frequências lá da voz, e a variável resposta, que é o status, se teve ou não o Parkinson, beleza? Então, vamos separar em features, ou seja, em variáveis de entrada, beleza? Eu vou chamar a função lock, né, de localizar, a gente vai colocar todos os valores menos, né, a variável status, beleza? Por quê? Porque na label, aqui a labels, que é o nosso campo o nosso y, né, da nossa equação, a gente vai falar que é a variável status, beleza? Então tá bom, é só isso que a gente está fazendo aqui. Agora, a gente vai fazer uma estatística aqui para você ver qual é a estatística da nossa label, beleza? Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem 147 linhas cuja a label é 1 e 48 cuja label é 0, beleza? É uma estatística do nosso campo label, só para você ter uma dimensão aí uma dimensão espacial da sua variável aí de resposta, beleza? Então tá bom. Aqui a gente vai fazer o que? O algoritmo, ele requer dados na mesma escala e a gente vai então escalonar utilizando uma função do scikit-learn, que é o minimax scalar, beleza? Então, a gente vai criar um scalar, né, um escalonador aqui, e aí a gente vai passar aqui o minimax scalar. Depois, a gente vai colocar os valores já escalonados, na variável x, beleza? A gente vai pegar a função scalar que a gente criou, e aí a gente vai passar ela por meio do fit transform nas nossas features. Eduardo, fiquei confuso, me explica de novo. É assim, ó. A gente criou o escalonador. A gente cria o escalonador por meio dessa função minimax scalar. O que a gente está dizendo? Ó, escalonador, você vai, na hora que você receber os atributos, você vai transformar eles, você vai deixar eles escalonados, beleza? O escalonador vai e fala, beleza, entendi tudo. Aí, você vai passar para ele, ó, você agora, escalonador, vai fazer o seu trabalho em cima dos campos chamado features, que são as nossas variáveis aqui em cima, né, ó, as variáveis de entrada, features, beleza? Aí ele falou, beleza, mas para ele dar o beleza, você tem que usar a função fit transform. Você tem que chegar e falar, scalar, transforma essa galera aí agora. Aí ele vai, você fala fit transform, aí ele vai passa a transformação nos seus campos, nas features, beleza? E aí você só separa a label, você não faz a transformação na label, beleza? Você só separa, só faz esse escalonamento aí nas variáveis explicativas, beleza? Nesse caso. Beleza. Dado que você fez o escalonamento, agora a gente precisa fazer a separação entre treino e teste, beleza? Então vamos lá. A gente vai fazer a separação entre treino e teste por meio do train test split do scikit-learn, que a gente importou aqui em cima. Olha lá, train test split do scikit-learn, né? Está dentro do pacote model selection. E a gente vai separar, ó, x, que é o que a gente acabou de entregar as features escalonadas, o y, que é a nossa label, beleza? E a gente vai dizer que o teste, ele tem uma proporção de 20%, para a gente separar 80% treino e 20% teste, beleza? E vou deixar um random state igual a 7 para você obter o mesmo resultado que eu, beleza? Então, separando então em dados de treino e dados de teste,
Beleza, vamos para o próximo passo? Bora! Vamos criar a nossa máquina preditiva. Vamos fazer a nossa modelagem e vamos treinar o nosso modelo, o classificador. Criar a nossa máquina preditiva. Nossa máquina preditiva vai ter um nome chamado modelo, beleza? E aí, nosso modelo, nossa máquina preditiva que a gente vai usar é o XGB Classifier, beleza? É o Extreme Gradient Boost, beleza? Ele é o XGB Classifier. Lembrando que esse é um método Ensemble, e o método Ensemble ele é o agrupamento. E o XGB nada mais é do que um agrupamento de árvores de decisão, beleza? Então, o que ele faz? Ele otimiza os outros modelos de acordo com os erros do modelo anterior. Essa é uma característica muito boa dos algoritmos do Gradient Boosting, beleza? Então, a gente vai criar o nosso classificador, chamar ele de model, e nós vamos falar assim, model, agora eu quero que você treine. Treine com os dados de treino e com a label de treino, beleza? Por meio da função fit, beleza? Eduardo, não entendi não, vamos de novo? Bora. Criei o modelo com XGBoost, beleza? Criei o modelo, beleza. Agora você precisa treinar o modelo. Como é que você treina o modelo? Chama o fit. Então você passa o ponto fit aqui no modelo. Beleza, só que eu preciso de dados. Quais são os dados para eu treinar? Você vai falar, ó, os dados de treino. Você não está treinando? Então eu vou passar o X de treino e o Y de treino, porque eu vou mostrar para ele qual é o resultado, né? Eu passo as variáveis e passo qual é a label. Para quê? Para ele treinar de acordo com a label e fazer o seu treinamento, beleza? Então tá bom, treinamos o modelo. Beleza. Depois que a gente treina, lembra que eu sempre falo para você que o algoritmo, você cria ele chamando o nome do algoritmo, abre e fecha parênteses. Aqui dentro é onde você coloca os hiperparâmetros do modelo, beleza? Aqui eu estou passando o mouse aqui em cima e dentro, aqui ó, maxdef é o primeiro parâmetro. O que significa esse hiperparâmetro? É a profundidade máxima das árvores. Nesse caso aqui é 3 por default. Quando você não coloca nada, que foi como eu fiz, só abre e fecha parênteses, ele está criando o algoritmo com os hiperparâmetros que são default do algoritmo, beleza? E quais são eles, Eduardo? Olha só, depois que você executa e treina, ele printa para você. Então tá aqui, ó, XGB Classifier. Quais foram os hiperparâmetros que eles utilizaram, Eduardo? Tá aqui, ó. O Base Score foi 0.5, o Boost foi o GBT3, beleza? Ó, o MaxDef aqui, ó, foi 3, beleza? Se você quiser fazer diferente, Eduardo, se você quiser colocar uma profundidade máxima de 4, você vem aqui e coloca maxdef igual a 4, beleza? Vou fazer de novo só para você visualizar. Eu vou executar e ele vai treinar agora com maxdef igual a 4. Beleza pura? E o que você tem que fazer depois? Você tem que olhar o resultado, a acurácia do seu modelo, para ver se você teve um ganho ou uma diminuição de performance, beleza? Eu vou retirar, beleza? E vou mandar executar, para que você agora, nessa etapa final, avalie o modelo. Olha lá, a gente vai avaliar o modelo por meio da função predict, beleza? Você passa o modelo aqui dentro, chama a função predict e coloca os dados de teste. Como é que ele vai ver a acurácia? Ele vai comparar o y que foi predito, que é o y teste, e o y pred, que é o y que foi predito aqui no modelo. Eduardo, não entendi, me explica de novo. Beleza, agora a gente vai avaliar o modelo. Para avaliar o modelo, eu tenho que pegar, a gente está falando de aprendizagem supervisionada, então a gente já tem os dados aqui de resposta dos pacientes. Então a gente já tem a variável de saída. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma predição com dados de teste, mas eu já sei que aquele paciente tem Parkinson, beleza? Eu já sei que ele tem Parkinson, só que eu quero ver se o meu algoritmo está prevendo se ele tem Parkinson de verdade. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma predição por meio do predict. Vou passar o dado de teste e aí eu vou ter um resultado. Ele vai falar que nesse pedacinho aqui, ó, esse cara aqui, ele fala que teve Parkinson. Só que, como é aprendizagem supervisionada, eu já tenho esse valor armazenado, ele está aqui nesse Y-teste, beleza? O que eu vou fazer então? Eu vou comparar um com o outro aqui embaixo, no Accuracy Score. Essa função vai me dizer se eu acertei ou se eu errei, beleza? E vai me dar um percentual, porque ele vai olhar para todos os casos, tudo bem? Então é isso que ele vai fazer aqui na avaliação da performance, da acurácia do modelo. Eu vou executar e aí ele vai me dar uma precisão de 94,87%. Cara, olha a potência do XGBoost nesse caso aqui de predição, de detecção de
Parkinson. Como eu falei para você, na área da saúde você tem que buscar a maior acurácia possível, porque a gente está falando da vida humana, né? A gente está falando da saúde, beleza? Isso nos dá uma precisão de 94,87%, que é ótimo considerando o número de linhas desse código. Cara, olha o tanto de linha de código que a gente fez aqui para criar um modelo. É claro que ele já veio pré-processado, é claro que a gente já recebeu os dados já bem tratadinho, e a gente fez uma escala, um trabalho de pré-processamento muito pequeno. Mas, cara, foram muito poucas linhas de código, né, para ter um resultado tão grande como 94,87% com esse algoritmo, né? Nesse projetinho aqui do Python, beleza, cara? Então, vamos fazer um teste aqui agora. Se você quiser colocar aqui o maxdef igual a 4, qual seria o nosso percentual se a gente colocasse aqui a profundidade máxima igual a 4, beleza? Vamos dar uma olhadinha? Então, eu vou colocar a profundidade máxima das árvores igual a 4 e vou fazer o cálculo da acurácia de novo. Então, olha só, não teve alteração no nosso resultado. E isso a gente pode fazer testando de um por um, testando várias combinações com todos esses hiperparâmetros, beleza? É claro que para não fazer nenhuma aberração, você precisa entender exatamente como funciona cada um dos hiperparâmetros, beleza? Você precisa ter uma estudada. É claro que aqui são vários hiperparâmetros e é lógico, você não vai saber todos, mas para que você defenda aí o seu trabalho, é importante que você saiba exatamente o que significa cada um daqueles que você vai usar, beleza? Então tá bom. Vamos testar aqui mais uma aqui que eu gosto de usar, que é a learning rate, que é a taxa de erro, taxa de aprendizagem. É uma taxa que é utilizada aí de acordo com o erro, né? Ele vai penalizando os erros do modelo, beleza? Então, eu vou utilizar a learning rate igual a 0.2, por exemplo. Se eu utilizar a learning rate igual a 0.2, eu vou ter uma acurácia de 97,43, ou seja, a gente já diminuiu o nosso resultado, que era 94,87. Mas e se eu diminuir, então, o resultado da learning rate? Eu vou colocar 0.001. Eu vou diminuir bastante a taxa de aprendizagem aqui, para ver se a gente vai ter um resultado melhor. E cai bastante, cai muito. Então, ou seja, eu aumentei e por aí vai. E aí você vai fazendo testes. E aqui é teste mesmo, você vai testando cada um dos hiperparâmetros para ver qual que vai entregar para você a melhor predição. Tudo bem? Cara, e Eduardo, tem alguma outra forma de se fazer esse trabalho aqui? Tem, cara, tem outras formas e outras técnicas, inclusive eu mostro para você e peço para você fazer aí como trabalho de casa, que é olhar exatamente como otimizar os hiperparâmetros. Em algumas outras aulas aqui, inclusive vou deixar uma aqui na descrição, que é o processo de Machine Learning, eu explico duas outras formas de você otimizar, tunar, que a gente chama os hiperparâmetros, que é por meio do Grid Search e do Random Search. Eu tenho professores e amigos que não gostam muito do Grid Search, eu já tenho outros que não só gostam, que como usam o Grid Search, e tem outros que só gostam do Random Search. Enfim, não há um consenso acadêmico aí, nem na prática ali do dia a dia das empresas, sobre qual é o melhor, qual é o pior, depende dos casos, e aí cabe você fazer o teste para ver se há uma melhora nos resultados do seu algoritmo, já que você vai poder utilizar isso aí, né, para fazer a otimização dos hiperparâmetros do seu algoritmo, beleza? Então vou deixar um vídeo aqui chamado Processo de Machine Learning, é um vídeo bem grande, onde eu explico vários modelos, vários algoritmos de Machine Learning e dentro deles eu explico também como você pode fazer uma tunagem utilizando o Grid Search ou o Random Search, beleza, cara? Então é isso, a gente está chegando aqui a mais um fim do nosso programa Ciência de Dados na Prática. Eu espero que você tenha curtido isso, porque, cara, a área da saúde, você tá aqui olhando um algoritmo puta fera, novo, disputadíssimo aí no mundo da competição de Machine Learning. Ele é muito usado, que é o XGBoost, beleza? E ele trouxe pra gente uma predição muito bacana, muito alta, 94%, beleza? Cara, deixo aqui pra você todos os meus contatos aqui pra você me achar, beleza? Nas redes sociais. Vai lá, se essa aula foi bacana para você, vai lá no Facebook, curte lá no Facebook, segue lá no Facebook, no Instagram do Ciência dos Dados, vai lá também, tô fazendo uma campanha aqui para crescer o Instagram, que tá começando agora, beleza? Já chega seguindo o Instagram, beleza? O script desse Ciência dos Dados na Prática eu vou deixar aqui no nosso canal, no Telegram,
ciência dos dados, beleza? Então, você na descrição do vídeo pode entrar lá nesse canal no Telegram e eu vou deixar disponível para você o dataset e o script também para você refazer esse trabalho. E se você quiser ver mais aulas como essa aqui no YouTube, beleza? É só você chegando no YouTube lá, já curte, já segue lá, seja inscrito lá no YouTube, tem outras aulas como essa, beleza? Cara, tem aqui também o portal cienciadosdados.com, beleza? Já chega lá, tem cursos gratuitos para você aí alavancar a sua carreira na ciência de dados, beleza? Eu já coloquei 3 cursos lá importantes para você, que é aquilo que eu considero o tripé das linguagens de ciência de dados, beleza? Que é curso de SAS, curso de R e curso de Python, beleza? Chegando lá e curte esses cursos lá que já tem muito material bacana para você, beleza? Então, cara, espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo Ciência dos Dados na Prática. Tchau, tchau.